Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos fazendo aqui uma tentativa para iniciar nossa aula. Eu espero que os irmãos estejam recebendo bem aí. Nossa aula de número 10 da EBD. A lição de hoje nós falaremos da intercessão dos Efésios. Esperamos que os irmãos estejam acompanhando, né, sem nenhum problema. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui e esperamos que agora esteja tudo ok. Se não der certo, a gente vai fazer aqui pelo smartphone mesmo, tá certo? Bom, vamos primeiramente para o nosso hino devocional desta manhã. Enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
da intercessão de Paulo pelos Efésios. O texto áureo da nossa lição diz que por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Paulo ele tinha um ministério dedicado à palavra e à oração. Paulo ele era dedicado ao ministério da oração e da palavra. E por isso ele, dedicado assim ao ministério da oração e da palavra, ele conseguia êxito no seu ministério. E ele ora incessantemente aos Efésios e diz a palavra de Deus que por causa disso ele se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que causa? Aí no versículo número 13, no versículo número 18, ele vai explicar. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Na verdade, o que Paulo queria era que todo mundo tivesse conhecimento desse amor de Cristo. Então, a verdade prática de hoje diz que nós precisamos interceder pelos eleitos de Cristo, pela igreja do Senhor, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, eram 3 pedidos que Paulo fazia em favor dos Efésios. Primeiro, que eles, como igreja do Senhor, eles fossem fortalecidos na fé. Segundo, que eles vivessem em comunhão. E terceiro, que eles exercitassem, demonstrassem essa comunhão, esse amor por meio do exercício da prática do cristianismo autêntico. Então, os objetivos da lição de hoje é nós aprendemos a respeito da eficácia da oração, né? Vamos ver a respeito da eficácia da oração. Vamos aprender também a respeito do fortalecimento da fé, da restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Nós vamos refletir a respeito dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito e vamos destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O ponto central da lição de hoje fala a respeito de que nós temos o dever de interceder uns pelos outros. É nosso dever e nossa obrigação interceder uns pelos outros. A palavra-chave de hoje, intercessão, poder, amor, adoração, tudo isso que a gente vai estudar hoje. Em primeiro lugar, nós vamos aprender a respeito das riquezas da glória em Cristo, dizer que Deus é possuidor de todas as glórias, que Ele é doador das riquezas e ilimitadas bênçãos, que a igreja é revigorada com o poder de Deus em seu fortalecimento diário, a ação do Espírito Santo, e Deus atua no homem interior, capacitando o crente a perseverar na fé. Também por meio da fé, os santos, os corações dos santos batendo na porta, né? E também a oração apostólica para que Cristo habite continuamente na vida da igreja. Os crentes precisavam ser fundamentados no amor. Deus é possuidor de todas as glórias. E Ele, sendo possuidor de todas as glórias, Ele também é o doador de todas as bênçãos. Certo? Então, somos fortalecidos em poder. Para quê? Para compreender e praticar o amor de Deus. Sem o amor de Deus, a vida cristã não tem sustentação alguma. E também vislumbrarmos a grandiosidade do amor de Deus e conhecermos a intensidade, a largura, a profundidade. Paulo disse certa vez, ó profundidade das riquezas escondidas. Era muito grande o amor de Deus e por isso ele falava assim. E, em consequência disso, nós devemos amar uns aos outros e também sermos cheios da plenitude de Deus. A dimensão das bênçãos divinas, nós temos a magnitude do poder de Deus, a limitação da mente ao receber as bênçãos e também a grandeza do poder do nosso Deus. Precisamos reconhecer a grandeza desse poder, a extensão desse poder e a nossa limitação, irmãos, de a gente entender quão grande é Deus. Também somos convidados à adoração, porque toda a glória deve ser tributada na igreja por Cristo em todas as gerações. Temos razões para adorar a Deus e temos o louvor ao Senhor, que é o detentor de todas as dádivas. Nós adoramos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos iniciando nossa transmissão ao vivo aqui pelo
pelo Facebook. Nós tivemos um problema técnico aqui no nosso sistema e por isso nós estamos fazendo agora pelo smartphone. Só para lembrar, irmãos, domingo que vem nós estaremos mudando o horário da nossa videoaula, certo? Então, nossa videoaula vai começar somente a partir de 8 horas da manhã. Nós queremos comunicar aos amados irmãos que a partir das 8 horas da manhã, no domingo, em virtude de que nossa igreja, ela começou a ministração das aulas online, e para não chocar os horários, nós resolvemos mudar a nossa configuração. Então, a partir de domingo, nossa videoaula será a partir das 8 horas da manhã, e não mais de 9h30. Por quê? Porque nós estamos tendo, para não chocar o horário com a programação da nossa igreja e das demais igrejas de uma maneira geral, então nós resolvemos mudar nosso dia da nossa aula, certo? Então os irmãos já ficam cientes que a partir de domingo nossa aula vai começar 8 horas da manhã. E aí a aula lá na igreja em Eucaliptos, nas demais igrejas, começa de 9h30 e não vai haver choque de nenhum horário, ok? Então nós vamos também, domingo que vem, inaugurar o nosso canal no YouTube. Nós estaremos inaugurando nosso canal no YouTube no domingo que vem. Domingo que vem nós estaremos fazendo nossa aula via YouTube, tá certo? Também. A lição de hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é a respeito da intercessão de Paulo pelos Efésios. O texto áureo da nossa lição diz que por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Paulo, ele tinha um ministério dedicado à palavra e à oração. Paulo, ele era dedicado ao ministério da oração e da palavra. E por isso ele, dedicado assim ao ministério da oração e da palavra, ele conseguia êxito no seu ministério. E ele ora incessantemente aos Efésios e diz a palavra de Deus que por causa disso ele se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que causa? Aí no versículo número 13, no versículo número 18, ele vai explicar. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Na verdade, o que Paulo queria era que todo mundo tivesse conhecimento desse amor de Cristo. Então, a verdade prática de hoje diz que nós precisamos interceder pelos eleitos de Cristo, pela igreja do Senhor, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, eram 3 pedidos que Paulo fazia em favor dos Efésios. Primeiro, que eles, como igreja do Senhor, eles fossem fortalecidos na fé. Segundo, que eles vivessem em comunhão. E terceiro, que eles exercitassem, demonstrassem essa comunhão, esse amor por meio do exercício da prática do cristianismo autêntico. Então, os objetivos da lição de hoje é nós aprendemos a respeito da eficácia da oração, né? Vamos ver a respeito da eficácia da oração. Vamos aprender também a respeito do fortalecimento da fé, da restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Nós vamos refletir a respeito dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito e vamos destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O ponto central da lição de hoje fala a respeito de que nós temos o dever de interceder uns pelos outros. É nosso dever e nossa obrigação interceder uns pelos outros. A palavra-chave de hoje, intercessão, poder, amor, adoração, tudo isso que a gente vai estudar hoje. Em primeiro lugar, nós vamos aprender a respeito das riquezas da glória em Cristo, dizer que Deus é possuidor de todas as glórias, que Ele é doador das riquezas e ilimitadas bênçãos, que a igreja é revigorada com o poder de Deus em seu fortalecimento diário, a ação do Espírito Santo
e Deus atua no homem interior, capacitando o crente a perseverar na fé. Também por meio da fé, os santos, o coração dos santos batendo na porta, né? E também a oração apostólica para que Cristo habite continuamente na vida da igreja. Os crentes precisavam ser fundamentados no amor. Deus é possuidor de todas as glórias. E ele, sendo possuidor de todas as glórias, ele também é o doador de todas as bênçãos. Certo? Então, somos fortalecidos em poder. Para quê? Para compreender e praticar o amor de Deus. Sem o amor de Deus, a vida cristã não tem sustentação alguma. E também vislumbrarmos a grandiosidade do amor de Deus e conhecermos a intensidade, a largura, a profundidade. Paulo disse certa vez, ó profundidade das riquezas escondidas. Era muito grande o amor de Deus e por isso ele falava assim. E, em consequência disso, nós devemos amar uns aos outros e também sermos cheios da plenitude de Deus. A dimensão das bênçãos divinas. Nós temos a magnitude do poder de Deus, a limitação da mente ao receber as bênçãos e também a grandeza do poder do nosso Deus. Precisamos reconhecer a grandeza desse poder, a extensão desse poder e a nossa limitação, irmãos, de a gente entender quão grande é Deus. Também somos convidados à adoração, porque toda a glória deve ser tributada na igreja por Cristo em todas as gerações. Temos razões para adorar a Deus e temos o louvor ao Senhor, que é o detentor de todas as dádivas. Nós adoramos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Também, irmãos, nós temos a questão da glorificação a Deus, que faz parte dos propósitos da instituição da igreja. A glória é tributada somente a Deus, a adoração a Cristo por meio de todas as gerações. E, concluindo, hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, a ousada intercessão de Paulo, que anelava pelo fortalecimento da igreja. A perseverança do cristão depende de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. O fortalecimento da fé, o poder, né? Fortalecimento em poder, a presença plena de Cristo nos corações, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Muito bem, meus amados irmãos, hoje a aula foi breve, porque nós resumimos aqui, por conta das nossas condições técnicas que nós não tivemos hoje, o suficiente, mas esperamos contar com os irmãos domingo, 8 horas da manhã, nós estaremos juntos para ministrarmos novamente mais uma aula da EBD. Será 8 horas da manhã, vamos tentar ativar o canal do YouTube, se for possível, se não for possível também, a gente faz só no Facebook e assim vamos dando prosseguimento a essa obra. Que Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser.